E aí, Flamengo, saudações rubro-negras. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu penso, né? Minha opinião particular, sobre a diferença que eu acho que existe entre o Paulo Souza e o Abel Ferreira do Palmeiras, né? Isso baseado em quê? Baseado numa entrevista que o Abel Ferreira ele concedeu aí ao Roda Viva na última semana, né? E aí alguns amigos palmeirenses até me abordaram falando, olha aí o cara, tal, não sei o que é que tu acha? Fala aí no teu canal sobre isso. Com Abel Ferreira o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo da Libertadores e tal, não sei o que. Então antes de mais nada eu pergunto a você, quem que você acha melhor? Abel Ferreira ou Paulo Souza? Lembrando que Paulo Souza ainda não tem histórico nenhum, né? Ele tem 12 jogos no comando do Flamengo. Mas primeiro eu vou fazer uma abordagem aqui sobre o que eu penso do Abel Ferreira. Então eu vou tentar, tanto com o Abel Ferreira quanto com o Paulo Souza, mostrar aspectos positivos e aspectos negativos dos dois, né? Primeiro que o Abel Ferreira não pode ser qualificado como um técnico ruim, porque é um cara que ganha 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, né? Ganha uma Supercopa, ganha uma Recopa, né? Sul-Americana. Ele não pode ser considerado um técnico ruim. Ele sim é um técnico bom. Agora, ele é esplêndido, ele é um técnico primoroso, ele é um técnico que encanta? Não, ele está bem distante disso. E bem distante, na minha opinião, bem distante mesmo, né? Ele tem suas qualidades como estrategista, né? Ele traça muito bem uma estratégia do que ele quer, entendeu? E ele, a partir disso, parte de uma escola que é a escola do José Mourinho, né? Que é uma escola defensiva, uma escola reativa. Ele se defende bastante, esperando que o seu adversário venha para cima, e a partir do momento que ele vem para cima, ele cria oportunidades, ele deixa brechas e faz com que o adversário, sendo o Palmeiras no caso, né, que a gente está falando do Abel Ferreira, ele explore essas deficiências, ele explore essas lacunas, né, que é deixada pelo time adversário para que ele infiltre e daí ele consiga um gol e se feche totalmente. O que nada tem de diferente, por exemplo, do Tite. Então, assim, é um técnico que, se a gente for perceber, ele também conta muito com a sorte, né? E, desculpem os palmeirenses, mas ele conta muito com a incompetência de seus adversários. Se você for olhar a Copa do Brasil que ele ganhou, ele foi pegar o adversário mais difícil, que foi o Grêmio na final. Assim mesmo, um Grêmio irreconhecível. Irreconhecível por quê? Porque perdeu muitas peças? Não. Irreconhecível porque o vagabundo do Renato Gaúcho era quem estava do outro lado, ele não é técnico, ele é um treineiro, e aí como treineiro, o Abel Ferreira soube, né, com muita sabedoria, explorar essa deficiência que é do Renato Gaúcho, né? Sabendo que ele não tem o quê? Treinamentos, que ele não tem estratégia. Qual é a estratégia do Renato Gaúcho? Distribuir coletes. Essa é a estratégia do Renato Gaúcho. E ele foi campeão. A Libertadores de 2020, o Palmeiras foi ter o seu primeiro grande adversário na semifinal. E com o apagão que deu no River Plate, no jogo da ida, lá no Monumental, que ninguém até hoje sabe o que aconteceu, o Palmeiras fez um 3-0. Levou 2-0 lá no Allianz, né? Poderia ter levado mais, mas a gente até hoje tem... a gente ainda discute se a arbitragem foi uma arbitragem correta. Ao meu ver, não foi. Era para ter ido pelo menos para os pênaltis, né? Porque o River Plate amassou o Palmeiras, como todo mundo faz, né? Todo mundo sempre amassa o Palmeiras, até time mediano faz isso, né? E o que aconteceu? O Palmeiras foi campeão num jogo ridículo de feio, talvez a pior final de todos os tempos de uma Libertadores, que foi aquele Palmeiras e Santos horroroso, que aquilo ali nem numa fase de grupo de Campeonato Paulista teria saído um jogo tão ruim quanto foi aquilo, um jogo sem oportunidades, um jogo horroroso de ver, um jogo sem nada, entendeu? Que foi decidido nos acréscimos, né? E aí, para finalizar, ano passado, aquele trágico jogo que o Flamengo parece que estava... como é que eu digo a palavra certa? O Flamengo naquele jogo da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, parece que o Flamengo estava fadado a ser derrotado, ou por sua incompetência perante o Palmeiras, ou pela qualidade do Atlético Mineiro em cima do Flamengo. Então eu acho que a final que tivesse tido, Palmeiras e Flamengo, ou Atlético Mineiro e Flamengo, o Flamengo estaria fadado a ser derrotado da mesma maneira, ou por incompetência, como aconteceu com o Palmeiras, ou pela qualidade superior do time adversário, que era o Atlético Mineiro, que fez um vexame de ter perdido para o Palmeiras essa vaga. E, ao meu ver, sou flamenguista. Se você não gostar dessa opinião, cara, desculpa, mas é um problema teu. Mas eu acho que o melhor time dessa Libertadores de 2021 era o Atlético Mineiro. Mas nem sempre o melhor time é o campeão,
Vide 82, por exemplo, seleção brasileira, e outros times que ao longo da nossa história a gente já viu que perderam, eram melhores e mesmo assim perderam, né? Zebras como a Grécia em 2004, por exemplo. Falando um pouco sobre Jorge Jesus, o Jorge Jesus, perdão, Jorge Jesus é o falecido, né? Falando um pouco agora sobre o Paulo Souza, né? Paulo Souza no Flamengo. O que é que eu acho? Primeiro que eu acho que o Paulo Souza ele consertou algumas deficiências que a gente tinha, como por exemplo uma solidez na zaga. Embora a gente também deve levar em consideração que uma zaga com Davi Luiz, né, uma zaga com agora chegando o Pablo, tende a ser uma zaga sólida, né? São dois zagueiros que têm nome, né? São dois zagueiros que têm bola, têm técnica para serem excelentes zagueiros. Se o doutor, né, Rodrigo Caio voltar, a gente pode fazer uma trinca de zagueiros ali, cara, fenomenal, uma trinca de zagueiros difícil de ser explorada, difícil de ser penetrada, né? Difícil de levar gol e com uma saída de bola muito boa. Então, eu acho que ele consertou, ele vai corrigir, né, ao longo dos campeonatos, ele vai corrigir essa deficiência defensiva que o Flamengo teve e que o Palmeiras, por exemplo, soube explorar, né, essa deficiência. Outra coisa que eu reparei é que, graças ao Paulo Souza, né, ele conseguiu fazer com que elementos que antes eram titulares incontestáveis começassem a colocar uma pulga atrás da orelha, né, de tipo assim, cara, eu não sou mais absoluto, né, como Andréas Pereira, como Felipe Luiz, né, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, principalmente Diego, né, que começou ano passado como titular porque vinha jogando bem, né, era meritocrático a questão dele ser titular. Então ele começou a ter o quê? Uma espinha dorsal, que passa por Davi Luiz, vem no meio com Arrascaeta, que é brilhante, né? E também vem com Gabigol. Então assim, ele tem essa espinha dorsal ali, né? Ele tem essa linha, né? Onde ele tem um zagueiro, um meio-campo e um atacante, que são ali incontestáveis, né? E a partir daí, todo o restante do elenco parece que se não se mexer, se não se coçar, vai para a reserva e vai ficar por lá, né? Ele não tem um time definido, uma vez que ele improvisa muito, né? Ele improvisa muito nas trocas, né? Ele coloca o cara que é da direita na esquerda, o cara que é da esquerda na direita, e isso aí faz com que o time fique imprevisível. Isso são coisas que eu percebo como evolução no Flamengo, né? Agora, aspectos negativos do Paulo Souza. Ao meu ver, eu não gosto do esquema com 3 zagueiros, porque a partir do momento que você joga com 3 zagueiros, seu time passa a ser um time reativo, assim como o Palmeiras. Não é mais um time propositivo, não é mais um time que propõe o jogo, né? Como o Flamengo sempre foi, né, ao longo de sua história. O Flamengo sempre foi um time proativo, um time que propõe o jogo, né? E quando a gente coloca um zagueiro, a gente tira um meio-campo ou tira um atacante. A gente coloca um Everton Ribeiro no banco para poder colocar um Gustavo Henrique, um Léo Pereira. A gente coloca Pedro no banco para colocar um desses outros zagueiros aí, né, citados. Ou algum outro zagueiro improvisado, como é o caso do Felipe Luiz, que não é zagueiro, mas joga por ali. Ah, ele tem uma boa saída de bola? Sim, ele tem uma boa saída de bola. Eu tô falando a minha opinião, cara. Se você tem a sua opinião, você deixa aí no comentário o que é que você acha. Se você acha que eu tô errado, ou se você acha que eu tô certo, né? Mas bota a tua opinião aí. Eu não curto isso, entendeu? Outra coisa que eu não curto é esse lance dele, do Paulo Souza, de ficar colocando aí peças que não são de sua posição em outra posição, como o Everton Ribeiro descendo pela esquerda. Ah, ele começou como lateral esquerdo no Corinthians, brother, mas ele se destacou jogando na ponta direita, cara, entendeu? Ele se destacou durante a grande parte da sua carreira na ala direita e é lá que ele joga bem. Ele pode, eventualmente, jogar centralizado ali como um meia armador, um camisa 10. Sem problema, ele faz isso, já fez isso no Flamengo e já deu certo em outras oportunidades. Mas, cara, não é sempre que isso acontece, é vira e mexe. Então, Bruno Henrique saindo da direita para jogar centralizado como um falso 9 ou 9 verdadeiro, sei lá, como você queira chamar, ao meu ver, eu também não curto, não gosto, entendeu? Porque o cara, ele entrega mais quando ele joga pela esquerda, entendeu? Descendo por ali, é ali que ele rende. Por que eu vou inventar então? Ah, não, para confundir o adversário. Brother, não tem essa de confundir adversário não, velho. Entendeu? O que acontece é que a gente está sem identidade. E outra coisa que a gente perdeu com o Paulo Souza foi essa de propor o jogo. O jogo, por exemplo, contra o Bangu, teve momentos onde o Bangu estava com mais posse de bola que o Flamengo, 54% de posse de bola.
Ah, mas o que ganha jogo é resultado. Sim, aí você vai e ganha jogo que nem o Palmeiras, por exemplo, e todo mundo vai chiar, todo mundo vai reclamar. E a mídia vai tocar fogo, vai colocar lenha na fogueira e vai acabar que vai conseguir te convencer de que o Flamengo não está jogando bem. Aí daqui a pouco vão os blogueirinhos aí, né? Vão os Nutella lá nas redes sociais encher a porra do saco pedindo saída de técnico porque o Flamengo está ganhando, mas não está convencendo. E realmente não está convencendo mesmo não. Fez algumas partidas muito boas, principalmente contra o Atlético Mineiro, uma contra o Vasco também, mas as partidas do Flamengo não têm sido brilhantes, não têm sido bonitas de se ver. E futebol também é uma arte. E se a arte ela deixa de ser apreciada, ela deixa de ser uma coisa que passa, que como arte, né, você admira, então não é mais futebol, cara. Então futebol já não é mais arte, futebol já passa a ser uma coisa objetiva. Então é melhor você ver outro esporte, cara. Eu, como flamenguista, gosto de ganhar e convencer. Eu gosto de ver futebol bonito, porque futebol é arte. E quem paga o ingresso, paga para ver coisa bonita, paga para ver gol de placa. Eu quero ver gol de bicicleta, eu quero ver gol olímpico. É isso que eu quero ver. Não sempre foi assim? Por que agora vai deixar de ser? Então, cara, essa é a minha opinião sobre esses dois treinadores, né? O Paulo Souza pelo Flamengo, o Abel Ferreira pelo Palmeiras, né? São dois técnicos que mostram valor, mas que eu acho que muitas das vezes o pessoal passa do limite com relação a achar eles geniais. De geniais não tem nada, cara. Tem porra nenhuma de genial nesses caras, entendeu? São dois técnicos pragmáticos que são resultadistas. Dois caras da escola de Mourinho, muito distante da escola de Guardiola, que é uma escola que você tem que ter a bola no pé. Então essa é a minha opinião. O vídeo ficou grande, mas é isso aí, cara. Não dá pra você ficar falando tema complexo num vídeo muito breve. Beleza? É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Dá um like se você gostou desse vídeo. Se não gostou, põe aí nos comentários sua opinião e compartilha. Valeu, galera. É isso que eu acho.